Se você quer avaliar algum ministério, quer avaliar alguma igreja, qualquer coisa que você recebe de informação para ver se é alguma coisa que dá para você aproveitar, dá para você se engajar, dá para você se envolver, a reforma ela trouxe para nós 5 alicerces, 5 bases, né? 5 colunas, que se nós avaliarmos tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é anunciado, aquilo que é pregado, por essas 5 colunas, isso vai nos ajudar realmente a ter um parâmetro, né? A ter uma perspectiva se aquilo lá está ligado com Deus, está relacionado com Deus, e podemos confiar, podemos se envolver, podemos nos alicerçar. É o chamado que a reforma trouxe para nós, e depois que pessoas sistematizaram todo o pensamento daquilo que eles causaram de movimento intelectual, espiritual, religioso, é o que nós chamamos de as 5 solas, né? Sola, a gente, como eu falei, pensando sempre embaixo do pé, na sola do sapato aqui, que muitas vezes nem usamos, né? Mas são somente, né? Muitas pessoas valorizam as Escrituras, gostam das Escrituras, leem antes de dormir um versículo, ou quando levanta um versículo, anda com as Escrituras ali na bolsa, na entrada da casa tem uma Bíblia aberta. Muitas pessoas falam da graça de Deus, como Deus é gracioso comigo. Algumas pessoas falam todo momento, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, eu sei que vou alcançar isso pela fé. Muitas pessoas falam de Jesus. Até Jesus se torna quase ponto e vírgula, ponto final, ou vírgula, ou exclamação, na conversa, no diálogo das pessoas. Muitas pessoas falam muito de Deus. A todo momento estão mencionando Deus. Também é ponto final, vírgula, exclamação. Só que a reforma, com essas 5 colunas, ela deu um basta numa bagunça que estava o meio cristão. A reforma colocou esse sola na frente desses 5 itens. Isto é, somente as Escrituras é autoridade, é de confiança, é imutável, no sentido de nós conhecermos a Deus, nós entendermos quem Deus é, qual é o plano de Deus, como que Deus funciona, quais as alianças de Deus. É somente as Escrituras. Não é as Escrituras que eu gosto, que eu amo, e também me apego a qualquer outra coisa, qualquer outra informação, qualquer outro livro de ajuda, qualquer outra ideia, filosofia. Eu mesclo tudo, bato no liquidificador e tomo, olha que energia forte. Não, a reforma falou, é somente as Escrituras. É somente a graça, não é a graça e mais algum ingrediente para mim ser salvo. O meu esforço, a minha perseverança, o meu ministério, a minha dedicação, a minha abnegação. Recentemente eu vi uma pessoa dizendo que Tiago fala que a fé sem as obras é morta. Então, para mim ser salvo, eu tenho que ter fé em Cristo e praticar as obras. Aí eu serei salvo. Infelizmente, essa pessoa bem intencionada está misturando no liquidificador algo que é essencialmente separado. É somente a fé que salva. Agora, uma fé verdadeira, real, ela inevitável vai produzir obras. Então nós muitas vezes testificamos ou testemunhamos a nossa fé através das nossas obras, de uma mudança de vida. A fé mudou a nossa vida, inevitavelmente ela vai produzir boas obras. Eu não tenho que ter fé mais boas obras para ir igual salvação. Não, é fé, salvação pela graça, em Jesus, nos méritos de Jesus. Há uma mudança, há uma regeneração, há um novo nascimento, e isso vai produzir bons frutos, boas obras. Então, essas boas obras vão testificar, vai ser o testemunho de que a fé produziu mudanças na minha vida. A fé é verdadeira. Mas, infelizmente, pessoas que agregam ao meio cristão, mudam a sua vida, produzem obras, ou para se orgulharem,
ou para levarem vantagem do meio cristão, ou para se enganarem. E de repente você descobre que não era. Até vai chegar um momento que Cristo voltará, que pessoas vão ser rejeitadas por ele, vão ser separadas. Jesus Cristo vai separar as pessoas, e quando a pessoa está pensando que vai estar do lado de Jesus, diz, não, vocês para lá. Mas espera aí, em teu nome nós fizemos tantas coisas. Como que nós não somos salvos? Porque eles confiavam que aquilo que estavam fazendo é que levava eles para a salvação. Eles não acreditavam na graça, na fé. Não houve um reconhecimento da sua depravação total e de uma entrega, de uma confiança somente na graça, nos méritos de Jesus, e isso é fé. Então, tristemente, é muito perigoso quando a gente não entende exatamente isso. E é isso que a reforma veio trazer. A reforma veio distinguir, definir, relembrar, trazer de volta a forma original. E a ideia é que é só Jesus, mais ninguém. Mas a pessoa tem uma sinceridade naquela religião. Não importa, no inferno vai ter muitas pessoas bem intencionadas e bem sinceras. Mas se não se renderem a Cristo, a obra de Jesus, e não colocarem a confiança total nos méritos de Jesus, e não entenderem que é pela graça, não tem nenhum mérito para que ninguém se glorie, e é somente pela fé, essa pessoa não é salva, não nasce de novo. Pois é Deus que gera, não sou eu que produzo a minha salvação e vou alistando tudo o que eu estou fazendo e depois chego para Deus aqui, está vendo? Agora eu mereço. Não, é somente através de Jesus, do sacrifício de Jesus. E tudo o que acontece, desde o planejamento, desde a execução e desde a finalização, é tudo obra de Deus. Ele é tudo. Então é por isso que naquele meio, naquele momento, há 500 anos atrás, aonde pessoas eram glorificadas, a igreja era glorificada, pessoas que já tinham morrido eram glorificadas, e tudo que era feito, os rituais eram glorificados, pedaços de madeira eram glorificados, óleo que passava nas pessoas era glorificado, trajes eram especiais e glorificavam as pessoas. Deus estava esquecido. Então a reforma trouxe de volta a forma original, que tudo produz e deve produzir glória a Deus, mas não glória a Deus, mas glória somente a Deus. A palavra glória é o que mais nós usamos. Ô glória, né? Ô glória. É uma coisa, muitas vezes é brincadeira, outras vezes é muito sério. Né? Diante de alguma coisa que a gente está assistindo, vendo, contemplando, ouvindo, pessoas não se contêm e falam, glória! Outras vezes, glória! A gente brinca, né? Mas tem momentos que é glória mesmo. Porque a gente vê que somente Deus é capaz de realizar aquilo. Ninguém mais poderia fazer. Mas não é somente glória, é somente glória a Deus. Então, num momento que muitas vezes médicos, remédios e mais alguma coisa que a gente percebe que não foi a capacidade do médico, mais a capacidade do remédio, e a gente percebe que houve uma intervenção que estava além do médico e do remédio. Então não é a gente percebe que é Deus. A gente não é Deus, mais o médico, mais o remédio. A glória deve ser somente a Deus. Mesmo que o médico teve uma participação, mesmo que o remédio teve uma participação, mas quem somente deve receber a glória é Deus. Nós somos pessoas que fomos criados para glorificar a Deus e desfrutar dele. Deus nos criou para isso, para vivermos, saciarmos da pessoa de Deus.
Fomos criados para isso. E o pecado bagunçou isso. Então nós somos seres que estamos querendo roubar a glória de Deus e ao mesmo tempo nós somos seres que queremos glorificar algo. Então qualquer coisa que nos impressiona, nós tendemos a vibrar, a nos encantar, a colocar a nossa energia, a nossa alegria, o nosso aplauso em coisas temporárias, efêmeras e tão pequenas. Como eu gosto de assistir jogo, eu gosto de ver habilidades, gosto de ver lutas. Ontem eu não consegui ver, quando eu percebi já tinha passado, mas competição de corrida de patins no gelo. Eu fico impressionado com a velocidade, a habilidade e com o que eles fazem. É algo assim fantástico. Constantemente eu estou colocando alguns vídeos que algumas pessoas me mandam sobre essa área assim do que o homem é capaz. E eu fico assim, caramba, como esse pessoal consegue fazer isso? Então, podemos honrar, podemos dar os parabéns, mas o problema é quando transferimos para eles aquilo que é a glória somente de Deus. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Eu vou correr e espero que vocês compreendam. Se você quiser o arquivo também, talvez eu publique o arquivo para você meditar um pouco nesses textos e a gente refletir um pouquinho mais. Nesse ambiente que Lutero fez a reforma, estava tendo um perigo, porque havia uma grande deforma. E essa deforma é algo semelhante com o que já tinha acontecido na nação de Israel, em que Davi, Isaías, Jeremias tinham sido usados por Deus para avaliar a situação da nação de Israel, do povo de Deus. E Davi, no Salmo 50, versículo 22, olha só o que está escrito, que Davi menciona aqui. É um alerta de Deus, para que quando o seu filho, o servo de Deus, qualquer pessoa que faz parte do povo de Deus, avaliar a cada dia. Então Davi fala assim, pensem bem, então avaliem, analisem, chequem, façam cacunim todos os dias e arrependam-se todos vocês que de mim se esquecem. Isto é, não honram, não dão glória. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. Sério o negócio. Então, não glorificar a Deus, ou glorificar a Deus incorretamente, ou transferir a glória de Deus, que pertence somente a Deus, para outra coisa, estamos debaixo da ira de Deus e de uma ameaça muito séria. Deus não fala assim, eu vou virar as costas para vocês e alguém vai despedaçar. Deus está falando, eu mesmo os despedaçarei e ninguém poderá ajudar. No livro de Naum dá uma sentença de condenação para aquele povo que 120 anos ouviu a mensagem de Jonas, se converteram e foram preservados. 120 anos depois, uma nova geração, uma segunda geração, esqueceram dessa misericórdia de Deus através de Jonas. E agora estão afrontando o povo de Deus, afrontando a Deus, e falando assim, vocês estão confiando em quem? Quem poderá ajudá-los? E aí Naum vem com a mensagem para os ninivitas, dizendo a seguinte coisa, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque o povo está apavorado, os ninivitas chegaram, Jonas salvou eles, agora veja só o que eles estão fazendo, eles vão destruir. Naum fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Confie. Aí Naum mostra o outro lado da moeda. O primeiro lado da moeda é, se nós estamos fiéis, se nós somos um povo que está agradando a Deus, nós podemos, mesmo diante de ameaças, nós podemos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o outro lado da moeda diz o seguinte, se eu estou afrontando a Deus, se eu estou contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o povo de Deus, se Deus é contra nós. Qual que seria o fim da frase?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é contra nós, quem será por nós? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E ele fala: aquele que esquece, aquele que me desonra, aquele que abandona a minha glória, aquele que parte para glorificar outra coisa, uma imagem, um objeto, os seus méritos, o seu poder, suas conquistas, ou outras coisas que não seja a pessoa de Deus, caso contrário, eu despedaçarei e ninguém os ajudará. Deus até oferece: arrependam-se, pensem, avalia, arrependam-se, porque vocês esqueceram de mim. Então é um alerta. Quando Lutero viu isso, enxergou essas verdades na Bíblia e viu a situação de uma igreja antropocêntrica, valorizando os cargos, os poderes, os feitos assim, de pessoas que não valiam nada, a imoralidade na igreja, principalmente entre pessoas que se diziam representantes de Deus. Lutero ficou apavorado. E ao pregar as 95 teses, ele não queria destruição. Ele queria que as pessoas acordassem e, como o Salmo 50, 22, pensassem e se arrependessem. E Lutero conseguiu muito isso. Não ele, mas o próprio Deus, usando Lutero, conseguiu fazer com que muitas pessoas pensassem e se arrependessem e tivessem uma nova forma, a velha forma de viver uma vida que agradasse a Deus. Em Romanos 11, 33, esse foi o livro predileto de Lutero, que causou primeiro a mudança na sua cabeça, no seu coração, na sua vida, e provocou, fez com que Lutero fosse um instrumento de Deus para confrontar aquela realidade que ele estava vivendo. Então, Romanos 11, 33 e 36, a doxologia, isto é, momentos em que Paulo escreve, diante daquilo que Paulo está escrevendo, ele não se aguenta, ele para e começa a glorificar a Deus. E Tércio, o autor dessa carta, registra isso. E Paulo fala o seguinte, e Paulo era inteligente demais, era estudioso, conhecia muitas escrituras, era um grande filósofo, tinha os raciocínios, ele pensava. O próprio Pedro fala que Paulo, que nós devemos assim apreciar os escritos de Paulo, que tem coisas difíceis de entender, até pessoas distorcem. O próprio Pedro dizendo isso a respeito de Paulo. E Paulo, com toda a sua sabedoria, o seu treinamento, o seu preparo, a sua experiência, a sua intimidade com Deus, ele expressa da seguinte forma: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Paulo está falando que são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Ele é tão profundo, em outras versões fala. Isso é, eu consigo ver a profundidade, mas eu não consigo ver o fundo. Paulo tinha aquilo que não tinha, aquilo que muitas pessoas hoje têm, e eu muitas vezes até tenho. Achar que sei tudo, achar que entendo Deus, que eu sei explicar os pensamentos, que eu sei entender como Deus funciona, o que Ele quer, o que Ele vai fazer e como Ele faz. Quais as fórmulas que Deus usa. Isso é um orgulho, que os meios teológicos aí falam, que é um orgulho epistemológico. Isto é, uma pessoa que se orgulha, não, eu sei como Deus funciona, é assim, assim, assim. Elas não se humilham diante daquilo que Deus é. No capítulo, eu até coloquei no nosso grupo hoje, estava trabalhando uns textos, lá de Jó, e Jó no final do seu livro, ele está reclamando por Deus, ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua fortuna, ele perdeu a fama de ser um homem íntimo de Deus, ele perdeu os relacionamentos que ele tinha com os amigos, porque os amigos chegaram e falaram: você falava que era um cara legal, mas você não vale nada, era tudo mentira, tudo fachada, porque olha a situação em que você está dando tudo errado para você, então você não tem fama de homem espiritual coisa nenhuma. Então,
Jó desfrutou de tudo aqui, de todo tipo de sofrimento espiritual, emocional, psicológico, físico, de perdas de família, e além disso a esposa dele virou um tormento para ele, e aqueles amigos tão íntimos vieram de longe, ficaram 7 dias calados, mas depois quando abriram a boca, colocaram Jó mais por terra ainda. E ele começa então a reclamar com Deus, e na hora que ele começou a reclamar, começou a fazer umas perguntinhas, peraí, vamos mudar de assunto, com quem que você está trabalhando? E aí Deus pega 3 capítulos e faz perguntas para Jó. Onde você estava quando eu fiz isso? Quem era você? Então Deus não fica na parede e Jó começa. Hoje nós vemos pessoas fazendo isso com Deus. Colocando Deus à parede. Achando que Deus é injusto nos seus planos, nos seus procedimentos. E a coisa mais linda que nós vemos na Bíblia é o final do livro de Apocalipse. Quando depois da tribulação ser resolvida, do milênio ser executado, todos os homens serão ressuscitados e diante de Deus, os incrédulos que serão lançados no inferno se dobrarão diante de Deus e exclamarão, principalmente os salmos: grandes e verdadeiros são os teus juízos, perfeitos. Isto é, tudo aquilo que foi realizado, que a gente não entendia, que parecia injustiça, por que alguns morreram, perderam a cabeça, foram degolados, sofreram, e todos nós vamos exclamar: Deus, como são justos e verdadeiros os teus caminhos, como são perfeitos. Porque aí nós vamos ter um pouco mais de compreensão, e aí a gente vamos ser transformados, vamos ter uma capacidade, vamos entrar na eternidade, para conhecermos a Deus, desfrutarmos dele e aproveitarmos de Deus eternamente. Então em Romanos 11, 33 e 36, Paulo fala o seguinte: é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas no passado vêm dele. Tudo, ele é a origem de tudo. No presente, todas as coisas existem por meio dele. Não existe uma molécula, uma célula no universo que não está sendo controlada por Deus. E tudo, toda a história, tudo que existe, de matéria e espiritual, tudo são para ele, para realizar o seu propósito. Tudo culmina nele, tudo termina nele. Então Paulo fala o seguinte: a ele seja toda a glória para sempre. Amém. Então nós precisamos entender o que é a glória de Deus. O que é? A glória de Deus, alguns definem da seguinte forma: é a santidade de Deus colocada em exposição. É aquilo que Deus é, no seu maior valor, no seu valor infinito, manifestado para nós. Santidade é a ausência total de mal, mas dá a ideia que não é comum, é algo que não é mais comum. Veja que Isaías 6, versículo 3, quando Isaías vai lá no templo do Senhor, ele tem uma visão, e Isaías vê os querubins lá, os arcanjos lá, e Isaías fala assim: eles diziam em alta voz uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Eles falam que Deus é santo, e num paralelismo ele fala que a santidade é a glória de Deus. Podíamos mudar isso. Podíamos dizer assim: diziam em alta voz uns aos outros: glória é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua santidade, daquilo que reflete Ele, daquilo que mostra Ele. A glória de Deus, ela não acontece porque Deus fez alguma coisa. Nós somos honrados, somos homenageados
Porque fazemos alguma coisa, completamos um ano, por exemplo, hoje teremos frango do Cóstico aí. Por quê? O Ren está fazendo aniversário, então homenageamos. Ele completou mais 365 dias. Então ele é homenageado. O Tiago lá, quando é campeão do ano lá, é homenageado. É um jantar, um banquete atrás do outro. É honrado. Mas Deus, Ele é glorificado através da criação e pela criação. E para a criação. Mas a glória de Deus não está vinculado somente àquilo que Ele faz. Aquilo que Ele faz tem a assinatura dEle. Tem a digital dEle. Mostra para nós um pouquinho do que é a glória de Deus. Mas a glória de Deus ela transcende aquilo que Deus faz, aquilo que Deus criou. E é isso que Jesus, lá em João 17,5 fala. Agora, Pai, glorifica-me e leva para junto de Ti, para a glória que tive ao Teu lado antes do princípio do mundo. Antes de tudo ser criado, o mundo espiritual, o mundo material, Deus já existia triunamente. Em Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles já tinham a sua glória. Eles já eram gloriosos. Incomuns. Incomparáveis. E é essa a ideia da glória. A glória que Deus tem é um padrão absolutamente original de grandeza e beleza. Sem origem. Deus não passou a ter glória. Não passou a ser glorioso. Ele sempre foi. Ninguém deu esse atributo para ele. Ele é em essência. Sem comparação, não dá para comparar. Não temos condições de... Como que é a glória de Deus? A glória de Deus é semelhante. Não tem. Por isso que a ideia de analogia, não dá para vermos nenhuma semelhança. É infinita. Sem julgamento. A glória de Deus não dá para ser julgada por nenhum critério externo a Deus. A glória só existe em Deus. Não dá para a gente calcular, fazer contas, né? Einstein, a glória de Deus é essa fórmula. Não dá para compararmos com nada, não dá para vermos nada semelhante. Então você imagina se a glória de Deus é isso, imagine a reação de Deus quando o homem cria um objeto de madeira, de barro, e passa a adorar isso. Você no lugar de Deus, como você reagiria? E ao dizer, esse daqui é o meu Deus. Se a glória de Deus é um padrão externo, não dá para comparar, é infinito, é absurdamente e absolutamente original de grandeza. Quando o homem passa a adorar aquilo que é finito, criado por suas próprias mãos, isso é a maior afronta. Quando a gente vê alguns templos aqui, lá em Nara, tem uma estátua de madeira que o pano está tão descorado, desbotado, é feio. Não tem beleza, é horroroso. E lá tem algumas coisas só que fez assim, que só isso. E as pessoas adoram, dependem, consagram, dão dinheiro, rezam, pedem intercessão por aquilo. Imagine o Deus que merece, somente é o Deus glorioso, contemplando a sua criação, a sua imagem semelhante, adorando esse tipo de criatura. Qual que é a história da glória de Deus em relação à humanidade? Jesus falou que ele, já antes do mundo ser criado, a Trindade já desfrutava da glória, era glorioso. Mas Deus, ele criou o mundo e veio expor a sua glória, a sua presença. O pastor Nelson, domingo passado, ele pregou para nós e a mensagem era uma pergunta: está Deus no meio de nós? A ideia é a glória de Deus estar no nosso meio. A glória de Deus é manifestada no nosso meio.
Então, a glória de Deus tem uma história. Ela muitas vezes foi manifestada em momentos terríveis no Antigo Testamento. Momentos de rebeldia, de disciplina, de punição. Lá estava a glória de Deus. Mas eu gostaria de mostrar somente para vocês, e nós refletimos em alguns momentos muito importantes, aonde Deus expôs a sua glória. A glória de Deus foi exposta no Éden, no momento da criação. Lá em Gênesis 1:27 fala assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus já definiu os gêneros, não sei porque as pessoas estão questionando isso ou tentando descobrir. Não dá. Então percebe que o pecado que faz, eles querem atacar, não a família simplesmente, eles querem, o objetivo final é atacar a glória de Deus. Porque na criação do homem e da mulher, ambos, ali estava a glória de Deus. Deus os criou à imagem e semelhança, com vontade, com inteligência, com liberdade. E Deus deu uma soberania mediada. Chegou para o homem e falou assim: dominem aquilo que eu criei. Que coisa maravilhosa, coisa fantástica. Isso só pode ser vir de um Deus glorioso. Em Gênesis 3:8 a situação mudou. Depois da criação houve a queda. O homem aceitou conselhos do inimigo de Deus, que queria quebrar, destruir, prejudicar, manchar a glória de Deus. Satanás veio ali justamente, prometeu, deturpou a palavra de Deus. Eva foi usada e depois Adão foi responsabilizado por introduzir a queda, o pecado na humanidade. E com isso, Paulo em Romanos fala que nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Já não temos mais aquela glória. O pecado manchou todas as nossas células, a nossa vontade, os nossos pensamentos, a capacidade do nosso cérebro. Os cientistas falam que nós, atualmente, só conseguimos usar 3% do nosso cérebro. Mesmo depois do pecado, até o dilúvio, os homens conseguiram viver 900 e poucos anos. Após o dilúvio, passou para 140 anos. E agora reduziu mais ainda. Então, o pecado, ele veio destruindo aquilo que era glorioso, que expunha, que manifestava a glória de Deus. E lá no Jardim do Éden, Gênesis 3:8 fala o seguinte: quando soprava a brisa ao entardecer, lá no final da tarde, 5 horas da tarde, aquele ventinho, por causa da mudança de temperatura, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. Todo dia Deus ia tomar um chazinho verde ali com Adão e Eva, um chazinho de erva cidreira, perguntar como foi o dia. Como é que foi o seu dia? Foi fácil, dei nome para 5.000 animais aí. Nem suei, estou disposto, não estou cansado. E todo dia Deus vinha bater um papo, havia uma comunhão ali. Mas, num dia, depois da queda, quando o homem e a mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim, se esconderam dele entre as árvores. Porque eles estavam destituídos da glória de Deus. E por causa disso, em Gênesis 3:23, Deus os expulsa do paraíso. Eles perderam o privilégio de conviver com a presença de Deus. E correrem o perigo de comerem da árvore da vida e assim permanecerem para sempre sem a possibilidade de redenção. Então, mesmo essa expulsão deles foi um ato de graça de Deus para com a humanidade. É a bondade de Deus, é a glória de Deus manifesta diante de nós. Depois de muito tempo, Deus chama Abraão, Isaque, Jacó, José. José vai para o Egito.
juntamente com seus irmãos, passa-se 400 anos, ele se torna 2,5 milhões de pessoas. Deus manifesta a sua glória no Egito, vencendo o faraó, vencendo o Egito, libertando o seu povo através da sua glória. E no deserto, Deus vem novamente, aquela glória que o homem tinha perdido lá no jardim do Éden. A glória, o Shekinah de Deus vem e se manifesta no deserto, como uma coluna de fogo durante o dia e como uma coluna de nuvem, uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Eu fico imaginando como as nações invejavam Israel. Ter uma coluna de nuvem durante o dia era um ar-condicionado no deserto. Uma coluna de fogo, além de espantar os animais, trazia o aquecedor. Imagine os namorados em volta aqui e olhando e contemplando Deus ali gratuitamente. Que manifestação da glória de Deus. Se essa fumaça, essa nuvem parava, ou o fogo parava, indicava, fiquem aqui. De repente, a nuvem se levantava, o povo, vão para lá. Então, o povo no deserto era guiado, era protegido por Deus. A glória veio para os abençoar. E o povo, mesmo assim, se rebelavam. Então, no deserto, eles tiveram proteção e orientação. Chegou um momento em que Moisés é convidado por Deus, é comissionado por Deus, a construir o tabernáculo. O tabernáculo, ele já apontava para Jesus, apontava para o processo de redenção. Aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden será reconquistado, será revisto, será consumado, será restaurado. Então o tabernáculo mostrava o padrão excelso de Deus, padrão de santidade de Deus, e como o homem está tão distante, havia necessidade de uma conciliação através do sacrifício de um inocente, de uma coisa pura. Mas os sacrifícios aqui eram de animais, eles só apontavam para Jesus, apontavam que um dia Deus teria que usar um ser humano inocente. Mas como isso será possível se todos pecaram? Se desde Adão não nasce mais ninguém justo? Como que um homem inocente poderia, sem pecado, sem natureza pecaminosa, poderia ser morto para trazer a redenção? Então, ali no tabernáculo, agora a coluna e a fumaça, elas vieram e pairavam em cima do Santo dos Santos. Ali havia santidade. Pessoas que não levavam a sério isso, como Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomavam um porre, mais uma vez, vamos lá, vamos levar o fogo lá, vamos acender o fogo, vamos prestar um culto a Deus. Eu estou cansado, eu sei esse decor de olhos vendados, vamos lá. O fogo do Senhor os queimou, porque não levaram a sério a glória de Deus. Anualmente o sumo sacerdote, um velhinho, entrava no tabernáculo, vai entrar no templo também, amarrado com uma corda. Ele tinha que sacrificar por ele e pela nação, para que aquele novo ano pudesse Deus ser misericordioso e gracioso com eles. E se o sumo sacerdote não tivesse em contrição, em reconhecendo, em arrependimento, por causa da sua natureza pecaminosa, mesmo que fosse uma pessoa, não importa a consagração, nós temos que entender que nós temos uma natureza pecaminosa. Se esse sacerdote não estava contrito, ou se o povo lá fora, aguardando o que estava acontecendo ali, também não estivesse contrito, o sacerdote entrava com uma corda amarrada, ele sacrificava por ele em prol da nação também. E se não houvesse fé, não houvesse contrição, não houvesse respeito, não houvesse temor à glória de Deus, esse sacerdote morria lá dentro. E ninguém podia entrar lá dentro. Tinha que pegar a corda e puxar. E aí o povo baixava a cabeça e voltava para casa triste. Esse ano vai ser difícil. Vai ser terrível. Deus é contra nós. Quem será? Por nós. Mas se o povo estava contrito, em temor, em respeito, em amor, em gratidão, em louvor, em santidade, isto é, considerando Deus acima de qualquer coisa, o sacerdote sacrificava. E Deus fazia uma festa, a glória de Deus fazia uma festa com o sacerdote lá no Santo dos Santos. E o sacerdote tinha uns sininhos
nos seus vestidos e esses sininhos tocavam. Você imagina como que o povo ficava lá fora? Se Deus é por nós, neste ano, quem será contra nós? Porque a glória de Deus aceitou. Nós somos aceitos por Deus. Nós somos pecadores, depravados, rebeldes, mas Deus olhou o nosso coração e viu fé, viu temor, viu seriedade, viu gratidão. Então nós seremos protegidos, Ele vai nos abençoar. Então em Êxodo 40, 34, 35 fala que então a nuvem cobriu a tenda do encontro, o tabernáculo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Aquilo que é imenso, grandioso, sem comparação, sem semelhança, habitava ali no deserto com o povo, num tabernáculo, numa tenda. Esse tabernáculo durou muitos anos. E ele era desmontado e montado, era bonito, tinha a Arca da Aliança, tinha vários objetos. E depois Saul reina, o tabernáculo estava ali. Davi reina, o tabernáculo passou a ser um tabernáculo de adoração. Mas Davi ficou muito... Nós estamos mostrando... O nosso Deus não merece. Ele é muito maior que esse tabernáculo. Nós precisamos construir algo que não que vai ser comparado, mas um pouco mais digno daquilo que é Deus. E Davi pediu para Deus: posso construir um templo? Deus falou: pode. Começa a juntar o material. E Davi começou a juntar todo o material, todo a planta, as dimensões, os objetos, as pedras preciosas, o ouro. Davi juntou. Mas por causa, mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, Deus impediu que Davi construísse. Porque em suas mãos havia sangue. Ele era um homem de guerra, era um homem que trouxe paz. E Deus falou assim: Davi, você não vai construir. Tanto por causa também da vida, do adultério de Davi. Você não vai construir, mas você vai deixar tudo pronto e vai passar para o seu filho. E Salomão então consegue construir. No 3º ano do seu reinado ele começa a construir. E quando ele termina, Salomão vai ali e faz uma oração. Veja só o que 2 Crônicas 7, de 1 a 3 fala. Quando Salomão terminou de orar, desceu o fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios. Deus aceitou aquilo, estava se agradando daquilo. E a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor da mesma forma que Moisés, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor reside, o seu amor incondicional, o seu amor, a sua aliança, a sua palavra, dura para sempre. Dá para imaginar como foi esse momento? Dá para ter uma ideia? Será que Spielberg podia fazer um dia um filme para nós termos uma ideia do que foi isso? Difícil, né? Porque a glória de Deus não se compara. Só que nesse momento que os sacerdotes, as pessoas, Salomão viram isso, a presença gloriosa do Senhor enchendo o templo, eles adoraram e louvaram. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer, que a gente abra os nossos olhos e enxergamos a glória de Deus. E a glória de Deus nos leva a adorar, a louvar. Adorar por aquilo que Ele é, louvar por aquilo que Ele tem feito. Então, a presença de Deus veio e esteve no Santo dos Santos, no templo. Mas a história continua. E o povo sempre se esquecia de Deus. Traziam outros deuses,
próprio Salomão trouxe muitas divindades estranhas para a nação de Israel, através das suas mulheres, 1000 mulheres. Os reis que se seguiram levaram a nação de Israel principalmente a adorar aquelas divindades de Baal, Azerá, Astarte, Astarote e outros deuses, sempre se esquecendo de Deus. Até que chega um momento em que Deus começa a mandar profetas para alertarem o povo. Vocês estão fazendo aquilo que é errado. Esses profetas passam a ser mortos pelo povo, pelos líderes religiosos e políticos da nação de Israel. E Deus começa então a mandar profetas para preparar o povo para a disciplina. Porque Deus não... Se lembra? Pensem bem e se arrependam, porque vocês esqueceram de mim, da minha glória. Senão eu mesmo os despedaçarei. Então Deus, por causa da obstinação do povo, passa a enviar profetas para preparar o povo para aquilo que viria. Então dá uma olhada lá em Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, primeira parte. A glória está sobre o Santo dos Santos, sobre o templo, a parte posterior do templo. Então a glória de Deus de Israel se levantou do meio dos querubins. Ela se mexeu, ela saiu, ela se moveu. Algo que estava há muito tempo presente ali no meio do povo. O povo seguindo seus caminhos, suas divindades. Então de repente, essa glória se mexe. Opa, está acontecendo. Onde havia estado, isto é, há muito tempo. E ela se moveu para a entrada do templo. Ela sai e vai para a entrada do templo. A coisa triste aqui, sabe o que é? O que vocês acham? Sabe o que é triste nesse fato aqui? Os profetas vieram tentando corrigir o povo. Depois os profetas vieram alertando o povo que seriam disciplinados. E o povo matou esses profetas, falaram que eram falsos profetas, falaram que eram profetas negativos, porque tinham que ser profetas da prosperidade, profetas da autoestima, da autoimagem, do valor pessoal. E os profetas estavam falando a respeito da glória de Deus. E de repente, a glória de Deus que havia sempre estado ali, no Santo dos Santos, ela se mexe e sai e vai para a porta. E sabe o que é triste aqui? Não havia uma pessoa que notou isso, que percebeu, que sentiu. Todos continuaram a fazer o serviço rotineiro do templo, das ruas, do campo, das fazendas. Enquanto isso, opa, o que aconteceu? Aquilo que era mais importante, que era a presença, não era o templo, era a presença de Deus no templo, ela se mexeu. O que está acontecendo? Vamos consultar a Deus. Deus manda um profeta. Por que a sua glória saiu daqui e foi para lá? Ninguém se importou. Ninguém estava aí. Agora veja o que acontece aqui. Em Ezequiel 10, 18. Então a glória do Senhor se afastou da porta do templo e parou sobre os querubins. O que aconteceu? Os querubins estavam aqui. A glória se mexeu e foi para a porta do templo. Aí, posteriormente, o que aconteceu? A glória voltou para cima, por cima, num lugar alto, no mesmo lugar. Dando a ideia para nós que Deus estava relutante em fazer aquilo. Deus estava relutando. Ele é longânimo. Ele estava, muitas vezes, aquilo que nós não dá para comparar. Mas é aquilo que muitas vezes nós fazemos com os nossos filhos. Para com isso, senão eu vou te bater, vou te disciplinar. Não é que nós somos mentirosos não disciplinando, mas nós não queremos que os nossos filhos sofram. Nós sabemos que se eles não pararem, não se arrependerem, não mudarem o seu comportamento, eu terei que disciplinar. Não é porque a gente quer poupá-los. E Deus estava fazendo isso, então fazendo essa movimentação, estava aqui, foi para lá, depois voltou para cá, para ver se as pessoas que trabalhavam no templo ali percebessem, se quem estava na rua, o que está acontecendo?
Isto é, ninguém estava aí com o que acontecia com a glória de Deus. Isso não era importante. O que importa é o que eu estou fazendo, é a minha vida, os meus direitos, é os meus negócios, é a minha fama, é os meus projetos. Mexeu, é legal, né? Legal. Tanto faz. E vou seguir em frente. Eles estavam fazendo aquilo que Deus reclama no Salmo 50, 22. Esqueceram-se de Deus. Ezequiel 11, 22. Olha só. Então a glória do Senhor subiu da cidade e parou acima do monte a leste. Se Deus fosse igual a mim, ou igual a você, eu imagino que está rebelde, tchau. A glória ia embora. Não ficava indo para frente, voltando. E ainda aqui, saiu do templo e foi aonde? Foi para um lugar alto, visível. E parou. Ela não passou pelo monte. Ela parou lá em cima do templo, do monte. Para ver se o pessoal enxergava. Mas nenhuma pessoa tinha olhos espirituais para enxergar esse movimento de Deus. E ela ficou lá. Não houve mudança, não houve arrependimento, não houve temor, não houve preocupação. Ninguém saiu correndo, desesperado. O que nós seremos sem Deus? Não. A gente já sabe como viver. E a glória de Deus foi embora. No momento que a glória de Deus ela sai do monte, a Babilônia invade a nação de Israel. Em 606 antes de Jesus, 600 anos antes de Jesus, Babilônia invadiu. Levou os jovens, principalmente ali quem foi Daniel, castrou esses jovens e fez esses jovens trabalharem lá no palácio da Babilônia. Os pais choraram a perda dos seus filhos, jovens. Eles foram tirados dali. 10 anos depois, em 596, Nabucodonosor invade de novo. E aí leva a elite religiosa. Ezequiel foi levado junto. Em 586, 10 anos depois, Nabucodonosor invade. Sabe o que ele fez? Ele destruiu o templo. Pegou todos os objetos consagrados do templo, que era para uso exclusivo de Deus, da adoração a Deus, e levou para a Babilônia. 10 em 10 anos. E o povo não se arrependia, não tinha temor, não voltava para Deus. E o texto lá em Daniel capítulo 1 fala que não foi o poder de Nabucodonosor. Nabucodonosor realmente era poderoso, ele conquistou muitas nações. Mas Daniel capítulo 1, versículo 2 fala assim, que Deus entregou a nação de Israel nas mãos de Nabucodonosor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é contra nós, quem será por nós? E a glória de Deus estava ausente. A nação foi para a Babilônia. Depois de 70 anos voltaram. Reconstruíram o templo. O templo não era mais igual de Salomão. A presença gloriosa de Deus não estava mais ali. E essas pessoas, os tementes, os pobres, os contritos, 1/3 da população que voltou, sentia isso. Vivenciava isso. Eles tinham só a construção material, mas a presença de Deus, Deus estava com ele, mas a glória de Deus já não se manifestava mais. E o povo chorava. E Deus falava assim, bem, vocês estão contritos. Vocês estão envergonhados porque esse templo que vocês reconstruíram não é realmente, materialmente falando, igual de Salomão. Mas nesse templo que vocês estão reconstruindo, com temor, com amor, com gratidão, a minha glória vai entrar novamente. E sabe como a glória de Deus entrou novamente? E foi mais fantástico ainda, entrou montado num jumentinho.
Em João, capítulo 1, versículo 14, fala que o Emanuel, o Deus conosco, habitou no nosso meio. 400 anos depois de Malaquias ter exortado o povo, dizendo para que eles não esquecessem de Deus, não fossem indiferentes ao amor de Deus, 400 anos depois, a glória de Deus entrou em Jerusalém novamente, montado no jumentinho. E João fala da seguinte forma: é assim o verbo, a palavra, se tornou ser humano. Isto é, a glória de Deus, Deus se encarnou, carne e osso, e habitou entre nós, fez a sua cabana, fez a sua tenda entre nós, tabernaculou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, incomparável. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. As pessoas viram. Ele amenizou o sofrimento da humanidade enquanto esteve aqui. Ele resolveu o problema da inimizade de Deus para com o homem, dizendo: está consumado. Provou que é Deus, que tem poder sobre todas as coisas. Inigualável, incomparável, nada semelhante a Ele. E nós depois fizemos imagem dEle, fizemos estátua deles, para adorar a uma imagem dEle. A glória do Filho do unigênito. E Jesus veio para um tempo definido, para sacrificar-se, para dar a sua vida. E Ele constituiu um povo, aqueles que creem no seu nome, agora a igreja, o novo mistério de Deus. E quando Ele está prestes a ir embora, Ele fala o seguinte, João 14, versículos 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, outro consolador, outro advogado, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele agora, Jesus falando para aquelas pessoas naquele momento, pois Ele agora, Ele está entre vocês, Ele capacita vocês, Ele está esclarecendo, abrindo a mente de vocês, mas depois estará em vocês. Coisa que nunca havia acontecido até esse momento. Havia capacitação, o Espírito Santo habitava, capacitava os homens do Antigo Testamento. Agora Jesus está falando que a glória de Deus vai entrar, vai selar, vai capacitar, vai garantir e vai estar dentro daqueles que creem nele. Que susto! Que coisa! E a promessa aconteceu. Em Atos 2 fala que eles estavam reunidos, obedecendo a Jesus, e desce o Espírito Santo, eles são capacitados, eles são selados, forma-se a igreja, individualmente cada um é o templo do Espírito Santo agora. Coletivamente são o templo, então qualquer grupo de salvos quando se reúne ali, a unidade, porque o Espírito Santo provocou isso, fez isso, todos têm o mesmo Espírito, porque são salvos, então formam o templo de Deus. E Paulo deixa bem claro em Atenas, dizendo que Deus não habita em templo feito por mãos humanas mais. Deus habita em templos espirituais. Aqueles que adoram em verdade. Então, diante disso, dessa habitação da glória de Deus em cada um que é salvo, e a habitação de Deus na igreja, na reunião daqueles que são salvos, Paulo escreve algumas coisas que são assustadoras. Vocês entenderam essa realidade agora da glória de Deus? A glória de Deus que se manifestava no deserto, se manifestou no templo, que estava sobre os querubins, que foi para a porta dos querubins, que saiu, que é o próprio Jesus. Agora a glória de Deus está habitando no templo individual que somos cada um de nós. Mas também habita no templo, que é quando os crentes salvos se reúnem. As igrejas locais. Então nós somos a habitação da glória de Deus. Eu, Éder, Jenny, Aninha, Bianca, Robert, Keiko. Nós somos templos que andam, que vivem autonomamente. Por causa disso, os corintianos, os moradores de Corinto, os crentes de Corinto, que estavam
com dificuldade de deixar Corinto. Isto é, Corinto estava muito dentro deles. Eles se julgavam sábios, entendedores de todas as coisas. Paulo escreve para eles, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo fala o seguinte: não sabeis vós, ou vocês não sabem, isto é, Paulo está usando de ironia, que eles se julgavam tão eruditos, tão filósofos, tão conhecedores de todas as coisas, e Paulo diz: vocês não sabem? Eu pensei que vocês sabiam. E olha só que Paulo fala: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, ele foi dado por Deus? Vocês não sabem isso? Vocês não pertencem a si mesmos, pois vocês foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com o seu corpo. Então, a glória de Deus habita nos indivíduos que são salvos. E o alerta de Paulo: honrem a Deus com o seu templo. Mas também, em 1 Coríntios 3,16, Paulo fala dessa realidade. As igrejas locais, aqueles que são salvos, uns que não se bicam, que não se entendem, que têm diferenças, que têm história, que têm passado, como é difícil estar junto, que não gostam de qualquer coisinha que um fez aqui, um fez lá. Paulo fala: vocês são um corpo. Vocês têm o mesmo espírito. E olha o que Paulo fala aqui: vocês não sabem, vocês não conseguem compreender que são, isto é, o grupo, o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não conseguem entender isso? Deus destruirá quem destruir o seu templo. A ideia aqui, essa união, a unidade é causada pelo Espírito Santo. Ninguém consegue destruir. Ninguém consegue destruir a união do corpo de Cristo. Porque isso não é preservado por a unidade. A unidade não é criada ou preservada por nós. Mas nós temos que preservar a união. Os afetos. A afetividade. O calor. Através de perdão. Através de suportar-vos uns aos outros. Através de ser longânimos. Através de perdoar e pedir perdão. Então, essa é a nossa responsabilidade. Em refletir que a unidade criada pelo Espírito Santo, ela é real, não é uma farsa. Então, é por isso que Paulo está apavorado aqui. Paulo fala assim: Deus destruirá quem destruir seu templo. Esse vínculo da paz. Pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. Muito sério. É um privilégio. É a maior declaração que a Bíblia fala a nosso respeito, tanto individualmente como coletivamente. Nós somos templo de Deus agora, de valor muito maior que os 89 milhões de dólares do templo de Salomão. Nós valemos muito mais isso. Porque no capítulo anterior, Paulo falou que nós somos comprados por alto preço. Qual foi esse preço? Jesus. Nós somos comprados por esse preço. Não que valíamos isso. Nós não valíamos nada. Nós éramos trapos de imundícia. Mas Jesus nos comprou pelo preço do seu sangue. Futuramente, olha só o que nos espera. Depois da volta de Jesus, depois da tribulação, Jesus vai inaugurar o seu reino aqui na terra de 1000 anos. E ele vai reinar aqui. De repente, a glória de Deus de Israel surgiu, vindo do leste. O som de sua vinda era como o rugido de muitas águas, águas revoltas. E toda a paisagem se iluminou com a sua glória. É um pouco semelhante àquilo que Paulo experimentou. Ao meio-dia ele viu uma luz que o cegou. A gente fala: será que tem uma luz mais forte que isso? Mais forte que o sol? Sim! O livro do Apocalipse fala que o sol se envergonhará da luz de Cristo. Como que pode isso? Nós, ao meio-dia,
Diante da perspectiva de Deus, nós estamos em trevas. A esposa do Billy Graham, o pessoal fala que ela era muito limpa, muito higiênica, casa extremamente organizada, higiênica, limpa. E uma vez, por causa de muitos anos de ministério, uma rede de televisão, um pessoal, não sei se foi rede de televisão, quem foi, queriam gravar uma entrevista dele, do casal. E falaram que tinha que ser na casa dela, na casa deles. Então chegaram com todos os equipamentos, arrumaram o sofá assim, tal, o ângulo certinho, e colocaram, né, quem você sabe muito bem o que é isso, aqueles big holofote lá, para eliminar tudo quanto é sombra. Aquela iluminação. Hoje tem câmeras que ela pega pontos escuros, mas antigamente as câmeras precisavam de muita luz. Então jogaram aquele monte de holofote de tudo quanto é ângulo ali sobre o casal, que até cega você. E começou a entrevista e, de repente, o Billy Graham olhou para sua esposa e viu ela toda corada, toda vermelha. E ele sabia que quando ela ficava assim, é porque ela estava, algumas vezes, significava que ela estava envergonhada. E ele ficou assim, desconcertado também. Por que será que a minha esposa está envergonhada? Será que eu estou falando alguma coisa errada? Será que é minha roupa? Né? Será que o botão da minha camisa? Ele deu a entrevista meio incomodado. Terminou a entrevista, ele perguntou para ela, por que você ficou vermelha? O que aconteceu? Você não viu a sujeira na parede? O que aconteceu? Na luz natural do dia e na luz da sua casa, não eram suficientes para se enxergar pequenas manchas. Mas quando aquela luz ficou muito forte, ela conseguiu ver pequenas manchas. Ninguém viu, mas ela viu. Então, no milênio, nós teremos essa luz. Além de termos uma natureza que é capaz de nunca mais pecar, ser glorificada, teremos a glória de Cristo em nós. Nós estaremos diante dessa luz, conhecendo a glória de Deus. Não somente no milênio, o milênio ainda vai ser material, nós estamos vivendo aqui, mas vai chegar um momento em que o mal vai existir ainda, apesar de Satanás estar amarrado, mas ele vai ser solto no final do milênio, ele vai seduzir os filhos dos crentes, e eles vão se rebelar contra Deus. Mas no final do milênio, todo o mal é julgado e o mal é eliminado. Satanás é lançado no fogo do inferno, inaugurando o inferno e todos os seus demônios e todos aqueles que quiseram seguir a besta e o falso profeta e o anticristo. Tudo vai ser julgado lá e o mal não vai ter nenhuma atuação mais em todo o universo. E nós seremos todos que estarão com Deus, terão a capacidade de nunca mais pecar. E aí a glória de Deus, excelsa, no mundo criado. João fala isso em Apocalipse 21:3. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles, e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas estas coisas passaram para sempre. Não haverá mais. A glória de Deus, ela extingue. E aqui não é mais manifestação da glória, daquilo que Deus é. O texto fala que quem habitará não será manifestações da glória de Deus, uma coluna, uma nuvem, mas será o próprio Deus. Nós estamos terminando a série então de Sola Escritura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, Solo Deo Glória. O tema da Bíblia podia ser resumido da seguinte forma. Você quer saber o que a Bíblia fala? A Bíblia fala sobre a glória de Deus.
A Bíblia não é um livro de receitas culinárias, de receitas de como ser bem-sucedido, de como educar filhos. Tem, esses assuntos tem aqui. De como ser um bom marido, uma boa esposa, como ter sucesso na vida, como, né, fazer regime. Né? Tem muito aqui, receitas aqui no livro de Levíticos que são saudáveis, que preservam doenças, tem muita coisa aqui. Não é um livro de conhecimento histórico. Tem aqui. Você quer? Tem muita história bonita, romântica, suspense, comédias, dramas, poesia, tudo isso aqui. Mas toda a Bíblia ela fala sobre a glória de Deus. E ela fala que essa glória de Deus acontece através da salvação do homem. Deus com laços buscando o homem. E essa salvação acontece pela graça, mediante a fé. Para quê? Para mim ser salvo e viver para sempre, porque Deus gosta de mim. Tem uma música de um grupo muito bom. Ele fala assim que Jesus morreu por mim porque não queria viver sem mim. Outras palavras que ele usa, mas a ideia é essa. Que Jesus suportou a cruz porque ele não passava pela cabeça viver sem mim. Legal, né? Então a glória de Deus através da salvação do homem pela graça mediante a fé exclusivamente na pessoa de Jesus. Não os méritos humanos, não méritos de mais ninguém. Hoje nós estamos passando um período de reforma também. Não sei se teremos uma outra reforma. Tem pessoas se levantando, tentando alertar a igreja, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Ele é contra nós, quem será por nós? Então, ao mesmo tempo que nós temos que festejar a graça, a fé, as Escrituras, a obra de Cristo, nós vivemos um tempo de tristeza também. Porque o nome de Deus está sendo desprezado, o nome de Deus está sendo jogado na lama. E principalmente até por alguns grupos que se dizem povo de Deus. Veja só que Isaías 48:11 fala. Deus, Ele está falando porque o povo dele se afundou tanto no pecado, que tinha manchado tanto o nome dele estava sendo lançado na lama. Então Deus falou assim: eu vou salvar vocês, eu vou redimir vocês, eu vou mudar o coração de vocês. E eles falam: por que Deus? Eles são contra você. Por que você vai fazer isso? E esse processo, muitas vezes, Deus converter o seu povo, envolve muitas vezes trauma. Purificação nem sempre é gostoso. Traz dor. Convencer alguém que acha que conhece a Deus para voltar-se para Deus, muitas vezes é mais difícil do que alguém que despreza a Deus, que não conhece a Deus. Então Deus fala assim: eu vou trazer o meu povo de volta, eu vou converter o coração, eu vou tirar essa rebeldia do coração deles. E sabe o que Isaías 48 faz? Aí você pode perguntar: mas Deus, por que o Senhor tem tanta paciência? Por que o Senhor quer realizar ainda esse propósito com esse povo que é ruim, que despreza, que não quer saber nada do Senhor? Olha o que Deus responde, em Isaías 48:11. Faço isso por minha própria causa. Não para ajudar eles. Eu faço isso por minha própria causa. Sim, por minha própria causa. Isto é, Deus se ama. Aí você fala: como assim? Sendo Trindade, isso não é orgulho, não é pecado, não é nada ruim. Quem que Jesus mais ama? O Pai. Quem que o Espírito Santo mais ama? Jesus. Quem que o Pai mais ama? Jesus. Você lembra? Jesus sempre fala: Pai, eu quero fazer a tua obra. E o Pai fala: eis aí o meu filho amado em que eu tenho tanto prazer. Se você quer amar alguém de todo o seu coração, sem errar, ame aquilo que Deus ama. Quem que Deus ama? A si próprio. Bem, aqui eu vou falar uma coisa para você.
Quando você escolheu amar o Tiago, você errou. Ele não merece o seu amor. Ele é falível. A Rosana errou quando escolheu me amar. Eu não mereço o amor dela. O Ken errou quando escolheu amar a Ana. Porque ela não merece. Agora, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, nós nunca erramos. Porque nós estamos fazendo o que Jesus mais ama, que o Pai mais ama e que o Espírito Santo mais ama. Então eles se agradam da gente. Quando Deus está acima dos nossos cônjuges, dos nossos bens, da nossa profissão, estamos fazendo, não estamos esquecendo de Deus. E o amor de Deus se torna sobre nós. E Isaías relata que Deus fala o seguinte: não permitirei que meu nome seja manchado pela rebeldia do meu povo, e não repartirei minha glória com outros. Você entendeu esse texto aqui? Como esquecemos de Deus? Como que esquecemos? Esquecemos quando pecamos, como desobedecemos, quando temos idolatria, alguma outra coisa ocupa o lugar de Deus. Quando murmuramos, achamos que Deus é injusto. Quando somos insubmissos, aquilo que a palavra fala, faça isso, a gente fala, não quero, não concordo. Quando a nossa adoração antropocêntrica, que quando nossos cânticos Deus é assim para mim, Deus só está servindo a gente, não. Vocês perceberam as músicas que nós cantamos hoje? Que músicas? Só falavam de Deus, daquilo que Ele é, né? Quando nós somos incrédulos, achamos que Deus não é capaz de fazer alguma coisa. Será que realmente vai ter ressurreição? Será que Deus consegue resolver o meu problema? Quando somos obstinados, apesar de Deus estar mandando disciplina, a gente se mantém duro ali, não quer mudar. Quando produzimos divisão, quando somos indiferentes ao amor de Deus, não reconhecemos, não enxergamos. Quando nos afastamos de Deus e quando passamos a praticar a vanglória. Tanto para nós, queremos ser adorados por aquilo que é vão, sermos amados, respeitados, e quando praticamos a vanglória, nos gloriamos em coisas que são vãs, temporais, passageiras, que acabam. Só o tempo, muitas vezes, destrói tão rapidamente.